iremos hoje, né, fazer a nossa revisão, né, de matemática, né? A nossa revisão, né, dos conteúdos se inicia aqui na unidade 5, analisando alguns espaços, que foi o primeiro conteúdo que nós vimos, né, do segundo bimestre, na página 2, certo? É onde se inicia, certo? O segundo bimestre, ok? Então, o nosso primeiro ponto que nós estudamos, né, que a tia bateu bastante na tecla, foi perímetro e área, certo? Como a tia falou, o perímetro é o contorno, certo? Da imagem, e aqui, né, no perímetro nós iremos estudar, né? Praticar somente a soma, certo? A soma dos lados, certo? De um perímetro, de um polígono, como ele coloca aqui, ó, para calcular o perímetro de um polígono, né, basta adicionar, somar as medidas de todos os lados. Gente, é importante, tá? Vocês marcarem, tá? Quando a professora pede, marque, grife, né, com marca-texto, é importante, certo? Então, o que é o perímetro, certo? O perímetro de um polígono, basta adicionar as medidas de todos os lados, certo? Então, vocês grifem aí, porque vocês têm que entender que o perímetro apenas você irá adicionar, irá somar, gente, ó, conforme ele dá aqui os valores, ó, de todos os lados. Então, se ele já deu os valores, né, de todos os lados desse polígono aqui, o que irá fazer? Ele irá somar todos esses lados para poder encontrar o perímetro, tá, do polígono, certo? Então, aqui, ó, certo? Eu gosto de ir para a atividade, não esquecendo que nós temos que colocar, né? Sempre a unidade, né? Que a tia sempre fala, perímetro, né? Igual. Você vai acrescentar, né? Todos os lados do polígono, que será 7 mais 7, não é isso? Mais 10, certo? O que que eu fiz aqui? Eu apenas acrescentei um lado, que é 7, outro lado, que é 7, e aqui o outro lado, que é 10 centímetros. Eu fiz 7 mais 7 mais 7, não foi isso? 7 mais 7, 7 mais 7 mais 10, certo, gente? Então, eu somei todos esses lados e encontrei o valor, certo? 24, certo, gente? Então, vocês, pelo menos, né, diante das atividades, diante das discussões que nós já tivemos, vocês em relação ao perímetro não ficaram com dúvida nenhuma, certo? Então, aqui só relembrando, logo mais nós estaremos discutindo novamente esse conteúdo, né, para vocês ficarem 10, né, nesses conteúdos para poder realizar a provinha de vocês. Já a área, certo? Vimos o perímetro, que nós iremos trabalhar com a soma, e a área nós iremos trabalhar a multiplicação, certo, gente? Só que aqui na área, a gente irá apenas trabalhar com o comprimento e a altura ou largura, como ele traz aqui, certo? Então, vamos lá para o exercício, certo? Ele quer saber aqui a área, né? A área será igual a 4, olha aqui, ele já deu os valores, gente, ó. Ele já deu os valores, só relembrando aqui, tá? Que nós já vimos esse conteúdo, né? Mais detalhadamente, certo? 4 vezes 4, porque a área nós utilizamos a multiplicação, certo? Que será 16, certo? Então, se atentem aí para vocês poderem, certo? Compreender, certo? Esses pontinhos aí que nós já vimos, certo? Só relembrando aqui. E o perímetro, como ele diz que é a soma de todos os lados, né? Consequentemente, se nós temos um quadrado, né? Os quadrados, ele tem o quê? Lados iguais, né? Isso, então, será 4 mais 4 mais 4 mais 4, certo? Que também vai dar 16, certo? Acompanhe no livrinho de vocês que vocês já responderam, certo? Essas atividades, ok? Então, esses foi, né, área e perímetro que nós estudamos. O próximo conteúdo que nós vimos
foi volume, né? Medidas de volume, certo? Que também tem uma formulazinha, né? Que a tia gosta de trabalhar bastante com ela, certo? Vamos lá. Ó, após preencher as caixas, obtiveram os seguintes blocos. Deixa eu só colocar aqui na página do livro para poder acompanhar vocês também, certo? Ó, vamos analisar cada bloco formado. Aí vocês vão observar os grupos aqui, grupo 1, grupo 2, né? Que é a caixa cúbica e a caixa paralelepípedo, certo? Para formar a base do cubo, foram utilizados 9 cubinhos. 3 vezes 3 igual a 9. A altura é composta de 3 dessas. Verdade, né? Que a gente trabalhou bastante os cubinhos. 3, né? 3, né? A altura composta de 3 dessas bases empilhadas, totalizando 27 cubinhos. 3 vezes 9 igual a 27, certo? Então, aqui ele colocou 13 vezes 3, só que nós, ó, né? Lembra que a nossa formulazinha, né, do volume, certo? Comprimento, não é isso? Largura e altura, né? Nós também iremos totalizar o quê? Iremos utilizar também a multiplicação, não pode esquecer, tá, gente? Por isso que ele encontrou aqui 27 cubinhos, certo? Porque nós temos a forminha, certo, do volume, ok? Então, aqui, como vocês podem ver, vocês já responderam essas atividades sobre os cubinhos, a tia já explicou quando vem faltando um cubinho aqui, mas logo mais a tia irá, né, praticar bastante com vocês na nossa videochamada para que não fique dúvida nenhuma em relação aos cubinhos, certo? Como a tia colocou aqui, gente, a fórmula, tá? Se vocês quiserem, vocês grifem aí, que é importante. A altura, né, como a tia falou, largura e comprimento. O volume, nós temos que calcular esses lados, tá? O comprimento, ele viu aqui, ó, que tem 3, né, porque tem 3 cubinhos, certo? Nós também temos que contar os cubinhos. A largura, nós temos 4 cubinhos. E a altura, nós temos 3 cubinhos. O que que ele fez? Ele pegou a altura, certo? Vamos começar pelo comprimento, já que ele começa pelo comprimento. Comprimento, certo? Comprimento 3, ó. 1, 2, 3, 4. Largura, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 1, 2, 3. 3, certo? Então, vocês irão fazer, certo? Gente, não pode esquecer também da unidade, tá? Volume, tá? Então, se eu colocar um cubinho desse lá na prova, certo? Vocês sabem que vocês têm que fazer a multiplicação. Vai colocar unidade, volume, como ele coloca aqui, ó, volume igual ao comprimento vezes a largura, aqui, ó, vezes a altura, certo? Então, aqui é só um lembretezinho, certo? Para quando mais tarde a gente tá discutindo, certo? Virtualmente, né? Que é o nosso debate de todos os dias. Então, gravem aí também a formulazinha. Quem não colocou no livro, coloque o grife, bote no caderno, tá? Que a nossa formulazinha do volume é volume igual ao comprimento vezes largura vezes altura, certo? Nós vimos também algumas unidades, não foi? Ó, 1 centímetro cúbico, 1 decímetro cúbico, né? 1 metro cúbico, que é importante também vocês reconhecer, certo? Possa ser também que venha lá uma perguntinha em relação, certo? A essas unidades aqui cúbicas, que é importante também vocês conhecer, certo? Aqui foi muito fácil esse jogo rápido, aqui ele já deu os valores, ó. Ele já deu, certo? Os valores. Então, você só irá fazer a multiplicação, tá? De todos esses lados aqui, ó, que ele já deu os valores, certo? Vimos também a medida de capacidade, que foi o que vocês ficaram com um pouquinho com dúvida, mas diante da explicação e dos debates, né, vocês conseguiram sanar, certo? Uma coisa que eu frisei bastante, né, foram as unidades, que é importante vocês saber, né, porque quando vocês forem transformar
porque aqui nesse livro, na verdade, ele não trouxe a conversão dessas unidades, certo? Então, também não achei viável trabalhar agora com a conversão, mas eu já dei o início, né, para vocês poderem saber, né, que é necessário, às vezes, fazer uma conversão, certo, de valores, porque até porque tem atividades aqui que pediram isso e eu expliquei, certo? Aqui, ó, a gente tem que se ligar, tá? 1 cm³ é igual a 1 ml, certo? 1.000 cm³ é igual a 1 litro, ok? 1 dm³ é igual a 1 litro, certo? 1 m³ é igual a 1.000 litros, certo? E 1.000 ml é igual a 1 litro, gente. Nós temos que prestar bastante atenção, tá? Para não se confundir, certo? Isso aqui vocês têm que ter na cabecinha de vocês, certo? Não pode esquecer de jeito nenhum, certo? Se nós sabemos, tá, que 1 cm³ equivale a 1 ml, então se vir lá na provinha, né? Então é isso que pode vir também um problemazinho, né, para vocês construir, tá? Essa continha, tá? Então tem que se atentar aqui nessas unidades cúbicas, certo? Ele trouxe aqui, ó, certo? Que a tia até fez com vocês, fica marcado aqui, tá? Ó, ele botou aqui, tem os valores, não foi? Ele já trouxe os valores. Ó, 3 metros, 12 metros e 8 metros, certo? O volume igual a 12, aqui, ó, vezes 8, a altura, vezes 3, aqui, ó, o comprimento, né? É igual, ele fez a multiplicação aqui, encontrou esse valor, 288 metros cúbicos. Mas eu sei, gente, que 1 m³ é quanto? Quanto é 1 m³? Aqui, ó, 1 m³ equivale a 1.000 litros, certo? E ele quer saber, ó, quantos litros ele quer saber. Litros, certo? Então, se ele está pedindo em litros, nós irá ter que multiplicar por 1.000 para a gente poder encontrar 288 mil litros, que é aqui, ó, não é fácil, tá, gente? Ó, ou não é difícil, perdão, certo, gente? Requer só um pouquinho de atenção, esse conteúdo medida de capacidades, certo? Que também a gente irá discutir bastante, mas aqui, se nós temos aqui na nossa unidade, certo? Nós encontramos metros cúbicos, nós, consequentemente, claro que nós iremos multiplicar por 1.000, né? Dependendo, gente, do que ele pede aqui, certo? No probleminha, aqui ele quer litros, litros. Então, nós sabemos que metros cúbicos equivale, 1 m³, perdão, equivale a 1.000 litros, certo? Então, nós irá multiplicar, ok? Porque nós sabemos aqui, ó, 288 metros cúbicos é igual a 28 mil litros, porque nós multiplicou por 1.000, certo? Então, logo mais a tirar, certo? Debater bastante isso daqui e com certeza não ficará dúvida nenhuma, tá? Para nossa provinha, tá? De matemática. Vocês fizeram esse jogo rápido, responderam todas essas atividades. Vocês saíram muito bem nas atividades de matemática, porque a tia detalhou bastante, explicou com calma, deu os conteúdos com calma, por isso que nós estamos atrasados, né, nos nossos conteúdos de matemática, mas para mim o importante é vocês aprenderem o conteúdo, como a tia também já falou bastante todos os dias, vocês não deixarão de ver os conteúdos de matemática, na próxima semana nós já damos sequência, certo, aos outros conteúdos que não serão cobrados na provinha, certo? Mas vocês irão sim aprender todos os conteúdos que estão no livro de vocês, certo? Então, para mim, o importante é que vocês aprendam, certo? Porque esses conteúdos são bem cobrados lá no 6º, no 7º ano. Então, vocês têm que ver todos, certo? Vocês responderam essas atividades. Esse daqui a tia respondeu, né? Fez uma aula só respondendo os cubinhos, certo? Vocês irão aqui, né? Fazer a multiplicação total, lembra? Total dos cubinhos e depois irá subtrair, né? A quantidade de cubinhos que estão faltando para poder encontrar, certo? O volume desse sólido aqui geométrico, certo? Mas se vocês ficaram com alguma duvidazinha, mais tarde a gente vai
tirar todas, certo? Se Deus quiser, certo? Aí finalizamos, tá? Esses conteúdos aí sobre perímetro, que é a soma dos lados, né, de um sólido geométrico, a área, que é a multiplicação, o volume também é a multiplicação e medida de capacidade, nós temos que se atentar à questão das unidades cúbicas, certo? E também utilizamos a multiplicação, certo? Vimos todos esses conteúdos, né? Concluímos, iniciamos a unidade 6, frações, parte 1, que é o conteúdo que nós estamos vindo estudando nessas semanas, certo? Vimos frações, significados e leituras, né? O que é uma fração, né? Vimos o que é um numerador, vimos o que é o traço fracionário que indica divisão, vimos o denominador, né? O que são, né? Para a gente poder identificar. Vimos tudo isso, né? Porque tem que se iniciar pelo começo, né? Então, como é que nós iremos, né, conhecer uma fração se nós não sabemos o que é um numerador e o que é um denominador? Certo, gente? Então, aqui é um dos significados da fração é a divisão, porque aqui nós utilizamos a divisão, certo? Então, aqui, né, os significados que nós vimos, que é o numerador, o denominador, certo? Vocês responderam. Fração como parte de um todo, certo? Aí ele traz aqui, ó, definindo, né, ó, um dos significados da fração também é a representação de uma ou mais partes de um inteiro que foi dividido em partes iguais, certo? Aí aqui ele colocou numerador e denominador, ele colocou os significados de cada um, certo? Numerador indica as partes do inteiro que estão sendo consideradas ou pintadas, né? Que a tia trabalha mais com as pintadas. O denominador indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Denominador, numerador, certo? Aqui vocês fizeram, responderam essas atividades. Leitura de frações, como a tia sempre vem batendo nessa tecla, perdão. Aí a tia sempre lê 2 sobre 3, tá? Mas, ó, é 2, não, cadê? 2 sobre 3 terços, entendeu, gente? 2 sobre 3 terços. A tia sempre bate 3 terços não, gente, perdão, 2 terços, tá? A tia tá se atrapalhando aqui, porque a tia, com outro pensamento, eu acabo me atrapalhando. 2 terços, certo? E aqui embaixo, um denominador maior que 10, né? Décimos, porque a tia tá vendo 10, décimo, 11avos, 20avos, 52avos, centésimos, 105avos, milésimos e 2000avos, tá? Então, vocês tentem aí memorizar, certo? Essa leitura aí dos números, que às vezes a gente se atrapalha, até o professor se atrapalha, certo? Então, vocês se atentem aí direitinho, tá? Para poder, tá? Não errar lá na provinha e também vocês realmente aprender como se lê, né, uma fração, certo? Vimos, né, isso aqui é a classificação e transformação de frações, vimos o que são frações próprias, frações impróprias. Ó, frações próprias são aquelas que apresentam uma quantidade menor que o inteiro, ou seja, até pedir para vocês frisar, o numerador é menor que o denominador, aqui é a classificação, tá? Pode vir algumas fraçõezinhas dessa lá na provinha para você identificar quais são as frações, certo? Próprias. Tá? Então, é só você se lembrar, o numerador é menor que o denominador. Pode até observar aqui, ó, o numerador, tá vendo? É menor que o denominador. Menor, tá, gente? Então, se atentem a isso daí, certo? Que vocês não terão dificuldade nenhuma. A fração imprópria, certo? São aquelas que representam uma quantidade igual ou maior que o inteiro, ou seja, o numerador é igual ou maior que o denominador, certo, gente? É só prestar atenção aqui às definições que vocês... aqui a fração imprópria, o exemplozinho, ó, o numerador é maior que o denominador, ou pode ser também, né, numerador igual ou maior, certo? Pode ser igual também aqui
tá? Quando você encontrar uma fraçãozinha assim, ela também pode ser uma fração imprópria, certo? Vimos aqui o jogo rápido, fração aparente, quando ao dividir o numerador pelo denominador, obtemos a divisão exata, né? Como ele coloca aqui, ó, uma divisão exata. Temos uma fração mista, quando ao dividir o numerador pelo denominador, obtemos a divisão não exata. Foi o que nós vimos aqui, né? A nossa fraçãozinha mista, certo? Que iremos debater também bastante hoje, tá? Na nossa videochamada. Aqui só mais um lembretezinho. Aí transformando as frações impróprias em mistas, alguns ficaram perdidos, tá? Nisso aqui, mas diante da nossa videochamada da semana passada, vocês conseguiram compreender, né? Frisem aqui, tá? Que aqui, para transformar uma fração imprópria em mista, seguimos estes passos. E aqui são os passos de como, tá? Transformar uma fração imprópria em mista. Não tem dificuldade, basta seguir o passo a passo, ler com atenção para poder compreender e praticar, certo? Essa transformação, ok? Né? A tia explicou também para fazer essa transformação, a gente pega a fração, certo? Imprópria e faz a divisão, não é isso? Monta a divisãozinha para a gente poder localizar, tá? As partes para a gente poder fazer, né? Fazer não, transformar a fração mista, ok? Transformar a fração imprópria em mista, tá? Veremos logo mais detalhadamente, certo? Essa transformaçãozinha aqui, que eu gosto que vocês perguntem e tirem a dúvida de vocês. Já essa aqui é transformando frações mistas em impróprias, tá? Tem os passos aqui também, ó, de como transformar mista em imprópria também, que é fácil, não é difícil, é só prestar atenção, né? E gravar, tá? Aprender realmente esses passos aqui que você conseguirá transformar qualquer fração mista em imprópria. Ok, vocês fizeram aqui, responderam online, vocês responderam comigo, certo? Então, eu creio que não tenha ficado nenhuma dúvida em relação a essa transformação. Gente, aqui, frações equivalentes, nós não iremos ver agora, certo? Na próxima semana, darei finalidade a esse conteúdo, frações equivalentes, simplificação de frações com adição e subtração com denominadores diferentes, será os conteúdos da próxima semana, certo? Então, hoje foi o conteúdo que nós vimos também, certo? Que foi aqui, adição e subtração de frações, né? Com denominadores iguais, que nós vimos também, que também não tem dificuldade. Todo mundo vai tirar 10 na nossa provinha, que é só você fazer a soma, certo? Das frações não, perdão, irá fazer a soma realmente dos numeradores, tá? Dos numeradores, certo? E repetir os denominadores, porque os denominadores são iguais, tá? Então, é só isso, tá? Que será cobrado na provinha de vocês, né? Não é muito conteúdo, né? Porque ficou faltando ainda conteúdos a dar, né, nesse segundo bimestre, então não é muito conteúdo, né, realmente para a nossa provinha de matemática. Então dá para vocês caprichar, né, bastante aí na provinha de vocês, basta estudar, certo, gente? E logo mais, né, 3 horas, estaremos, né, dando início à nossa videochamada, né, com a revisão, tá, de matemática, ok? Fiquem com Deus, tá? E até logo mais. Beijos.